Aleluia. Continuemos a louvar ao Senhor, salmodiando a Ele com o Salmo 119, do 89 ao 96. Então leiamos juntos em oração, Salmo 119, 89 a 96. Para sempre, ó Senhor, está firmada a Tua palavra no céu. A Tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os Teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque ao Teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a Tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos Teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou Teu, salva-me, pois eu busco os Teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os Teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o Teu mandamento é ilimitado. Muito bem, hoje nós vamos encerrar esse parágrafo que nós lemos aqui do versículo 89 ao 96, encerrando com o versículo 96, no qual a palavra de Deus é chamada, repita, de mandamento. Às vezes aparece mandamentos no plural, né? E às vezes aparece mandamento no singular, como é o caso aqui. Então, poderíamos dizer assim, diga depois de mim, a Bíblia é o mandamento de Deus. Ou seja, o que Deus manda está na Bíblia. Não precisa procurar fora da Bíblia que você não vai achar. O que Deus manda está na Bíblia. Não está de acordo com a Bíblia, Deus não manda isso. O que Deus manda está de acordo com a Bíblia, está de acordo com a palavra de Deus. E é preciso ser, como Deus disse para Josué, forte e corajoso para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda de nenhuma das palavras deste livro da lei. Todos os mandamentos plurais de Deus aqui na Bíblia, eles podem ser resumidos em um único mandamento que combina com essa palavra no singular. Repita depois de mim: sede santos. Ontem nós falamos aqui sobre a salvação, e um grande propósito da salvação é que os salvos sejam santos. Amém? Diga que os salvos sejam santos. Existem muitas heresias por aí, mentirosas, enganando as pessoas com um falso senso de salvação sem santificação. Nessa palavra está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor, tá? Ninguém verá o Senhor. Tem gente que deturpa aquilo que nós pregamos ontem aqui, sobre a eleição incondicional, que os salvos são eleitos de Deus, escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Tem gente que deturpa a doutrina bíblica da eleição e fica dizendo por aí assim: não, se eu já sou eleito, eu posso pecar à vontade porque eu estou salvo. A condenação dessas pessoas é justa. Eles estão condenados. Nós não fomos eleitos para continuar pecando. Posso pecar à vontade porque eu sou eleito? Isso nunca foi
palavra de Deus. Isso nunca foi mandamento de Deus. Mandamento de Deus é: sede santos. Fomos eleitos para ser santos. A eleição nos constrange. Senhor, como o Senhor escolheu uma pessoa indigna e imerecedora como eu? Se o Senhor me escolheu, então eu tenho que ser santo. Eu tenho que santificar em tudo a minha vida, e a partir da própria graça irresistível, Deus opera nos seus eleitos o querer ser santos e o realizar ser santos. Realizar a santificação como a obra diária mais difícil que nós temos que realizar. Amém? Um crente pode realizar milhares de obras para Deus, em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas se ele não realizar essa, que é a santificação, ele está condenado. Não importa tudo o que realizou. É sem santificação, não qualquer outra obra. É sem santificação que ninguém verá o Senhor. Amém? O mandamento de Deus, resumindo toda a Bíblia. Se alguém aí no mundo chegasse, que não conhece Bíblia, chegasse para você e perguntasse: vem cá, você que é crente, você que conhece Bíblia, dá para você resumir para mim a Bíblia numa frase? Dá sim, em 2 palavras: sede santos. Diga de novo. Sede santos. Resumiu a Bíblia. Amém? Aleluia, muito bem, esse é o mandamento de Deus. A palavra de Deus é o seu mandamento. Então, terminando hoje, esse parágrafo aí, em hebraico, esse parágrafo, cada primeira palavra começa com L, com a letra L, que é a letra Lamed em hebraico, Domingo que vem, pela graça de Deus, vamos entrar no próximo parágrafo, do 97 até o 104, que em hebraico todas as palavras começam com a letra M. O versículo de hoje, o 96, nós vamos dar a ele esse título, diga: perfeição da palavra. Através do versículo de hoje, nós somos convidados por Deus a contemplar como a palavra de Deus é perfeita. Diga: a palavra de Deus é perfeita. Por isso que ela é tudo o que nós precisamos. Por isso que verdadeiramente Martinho Lutero foi um instrumento de Deus para dizer: sola Escritura, somente a Escritura, somente a Escritura é o que precisamos para nossa santificação e para chegar na casa do Pai. Só a Escritura, mais nada. Glória a Deus. Você não precisa se preocupar: o que será que Deus está falando comigo? Ele está falando com você tudo que está aqui, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último versículo de Apocalipse 22. É aqui que você ouve a voz do Senhor. Aqui é a sarça, a palavra de Deus é a sarça ardente. Moisés, quando se aproximou do meio da sarça, o Senhor falou com ele. Quando você se aproxima para meditar na palavra, de dentro da palavra, do meio da palavra, o Senhor fala com você. Deus não fala conosco através da palavra. Não. Deus pode falar através da natureza, através da criação, através de pessoas, através de situações. Deus fala. Mas na palavra, Deus não fala através da palavra. Falar através
de alguma coisa é falar indiretamente. Na palavra, Deus fala conosco diretamente. Deus não fala conosco através da palavra, Ele fala conosco na palavra. Ainda que você esteja lendo uma genealogia cheio de nomes esquisitos, Deus está falando com você nessa hora. Algo que a sua mente pode não estar captando, mas o seu espírito está captando. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Deus nos fala diretamente na palavra. Glória a Deus. E a palavra de Deus, aquilo que Deus nos fala diretamente na palavra, ultrapassa infinita e eternamente toda a lógica humana. Por exemplo, pela lógica humana dos pescadores, aquele dia não estava para peixes. Mas como Jesus ordenou que Pedro lançasse as redes, Pedro falou: Senhor, nós tentamos pescar, nós somos pescadores profissionais, tentamos pescar aqui a noite inteira. Pela lógica dos pescadores, o mar aqui não está para peixe hoje. Mas, pela tua palavra, lançaremos as redes. E aí milhares de peixes foram pescados. Porque a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que é palavra do Pai, que é palavra de Jesus, que é o próprio Jesus, que é palavra do Espírito Santo, porque Ele é o Espírito da verdade, a palavra é a verdade. Essa palavra ultrapassa infinita e eternamente toda lógica humana, qualquer lógica humana. Bom, pela lógica é isso, pela lógica é aquilo, pela palavra é muito além disso. A palavra ultrapassa isso. Aleluia. Por isso eu louvo a Deus na minha vida de maneira particular, porque desde o primeiro segundo da minha conversão, o Espírito Santo me dirigiu para a palavra. Ele não me dirigiu para ritualismos, Ele não me dirigiu para programações evangélicas, Ele não me dirigiu para nenhuma dessas outras coisas que as pessoas gostam tanto, mas não gostam de palavra. Ele me dirigiu para a palavra, e é nela que eu vivo todo dia da minha vida, meditando nela de dia e de noite. E Deus só me fez pastor para dar esse testemunho e ensinar ovelhas dele a fazerem o mesmo. Porque ele disse: as minhas ovelhas não ouvem palavras estranhas, elas ouvem as minhas palavras. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso elas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Glória a Deus. A palavra é perfeita. A palavra é perfeita. O nosso vínculo com a santidade de Deus, o nosso vínculo com a perfeição de Deus, é a palavra de Deus. A palavra é o sinete de perfeição que nos liga ao Senhor. A palavra de Deus nos separa do mundo e nos liga ao Senhor. A palavra de Deus elimina tudo que é mundano e instala, aplica, opera em nossas vidas tudo que é divino, santo e espiritual. Por isso que o homem de Deus é aquele que tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite.
Aleluia. Muito bem, a palavra de Deus tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa saber, tudo o que você precisa conhecer, tudo o que você precisa viver. Tudo o que você precisa crer. Não creia em nada fora da palavra. Fé na palavra. A fé que vem da palavra é a fé na palavra. Na palavra de Deus. Amém? Muito bem, esse versículo 96 aí em português, né? O salmista orou assim: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Vocês? Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Aleluia. Essa palavra não está muito diferente, tá? Em hebraico está até bem fiel, por isso que eu gosto dessa tradução nossa que a gente usa aqui, Almeida Revista e Atualizada, porque em português é a tradução mais fiel ao original. Então, às vezes encontramos uma ou outra coisa, né, diferente, mas em hebraico está escrito Leha Tirela Haiti Ketz Rehavá Mitzvateha Meod. Essa língua estranha aí, tá? Essa língua hebraica que foi escrita a Bíblia com letras, substituindo essas letras hebraicas por letras em português. Nós temos então, primeira palavrinha, diga lehol. Isso. Lehol, como está na nossa aqui Bíblia, é toda, né? Para toda, ou de toda, ou em toda. Esse lê ali pode ser para, o rol é todo. O rol, ali aquele rol, é tudo, toda, todo, todos ou todas, dependendo do contexto, tá? Aqui é em toda, ou para toda, ou de toda. Segunda palavra, diga tirelá. Tirelá é perfeição, perfeição. Para toda perfeição, ou em toda perfeição. Terceira palavrinha, diga Haiti. Haiti é o verbo ver, quando você fala assim, eu vejo, tá? Eu vejo, ou pode ser no passado, eu vi, ou pode ser como está na nossa Bíblia aqui, tenho visto, tá? Haiti, palavrinha pequenininha, diga Ketz. Ketz é limite, tá? Limite. Para toda perfeição, eu vejo, ou em tudo aquilo que Deus criou e que é perfeito, mesmo sendo perfeito, tem o seu limite. Aí a parte B do versículo começa com essa palavrinha ali, diga rehavá. Tem rareriroru, começa rehavá. Rehavá. Rehavá é ilimitado. Ilimitado. Penúltima palavra, diga mitzvaterá. Mitzvaterá é o teu mandamento. Ilimitado é o teu mandamento. Última palavrinha, diga meod. Meod é uma conjunção em hebraico, né, que não tem tradução ideal para o português. Então, em português a gente não tem tradução, então a gente tem o sentido. O sentido de meod é algo elevado ao infinito. Meod é algo assim, já viu aquele negócio de matemática, né? Tal número elevado a 2, elevado a 10, elevado a 1000. Não, meod é alguma coisa elevada ao infinito. Só existe em hebraico essa palavra, essa conjunção aí, meod. Então, ilimitado é o teu mandamento, ó, ao infinito. Quem é mestre em língua hebraica na Inglaterra ou nos Estados Unidos, ingleses que estudam hebraico, traduzem in the highest degree, até o mais alto grau, até o mais alto grau.
Então eu coloquei na tradução desse jeito aqui, ó. Para toda perfeição eu vejo limite. O teu mandamento é ilimitado até o mais alto grau. Repita. Esse versículo estabelece um contraste entre o que é a palavra de Deus e o que são todas as outras coisas no universo. Toda a criação de Deus, a criação, tanto a criação dos elementos provisórios, como a criação dos elementos permanentes. Elementos provisórios é o cosmo, o universo visível, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, e os elementos permanentes, anjos e homens, tanto anjos santos como anjos decaídos, como homens eleitos, predestinados para a salvação, ou homens não eleitos, destinados à condenação eterna. A criação de Deus é marcada por um atributo especial de Deus, o atributo da perfeição. Diga, Deus é perfeito. Portanto, essa perfeição de Deus, ela aparece como um selo em tudo que Ele criou. Tudo que Ele criou é perfeito. Tudo que Deus criou participa da sua perfeição. Só que a perfeição da criação, a perfeição de todas as coisas criadas, é uma perfeição limitada. Enquanto que a perfeição de Deus é ilimitada, e a perfeição da palavra de Deus é ilimitada. Aleluia. Você pega uma flor, por exemplo, uma rosa, e fala assim: poxa, que perfeição. É perfeita, mas ela murcha. Essa perfeição é limitada. Olha a palavra de Deus, que perfeição, e ela nunca murcha. Entendeu? Por isso eu coloquei aqui para nós contemplarmos a perfeição da palavra de Deus em contraste com a perfeição limitada de todas as demais coisas criadas por Deus, inclusive nós, em alguns contrastes. O primeiro contraste que eu coloquei foi, repita depois de mim, perfeição limitada versus perfeição ilimitada. Aleluia. Você pode viajar aí, ver os mares que Deus criou, ver as praias bonitas que existem, ver os rios bonitos que existem, as montanhas bonitas que existem, as florestas bonitas que existem. Tudo é bonito, tudo é maravilhoso, tudo proclama a glória de Deus. E você fala: puxa, é tudo perfeito que Deus criou. Olha para você, você tem o selo da perfeição de Deus. Como que esse corpo, com os seus órgãos, com o cérebro aqui na cabeça, o cérebro é algo tremendo, os órgãos colocados no corpo é algo tremendo. Como que isso tudo funciona, como esse organismo funciona, como o corpo se liga com a alma. É perfeita a criação de Deus, mas essa perfeição tem limite. Deus quer nos dar algo, uma perfeição ilimitada. Essa perfeição ilimitada está aqui, a palavra de Deus. Então você, uma perfeição limitada, quando se encontra com a perfeição ilimitada, ela te aperfeiçoa mais.
a palavra de Deus faz você ultrapassar os limites da perfeição limitada que Deus colocou em você, e você vai além daquilo que é limitado. Olha como a nossa oração é limitada. E aí Paulo escreveu assim, né? Que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos, ou o que pedimos é limitado, o que pensamos é limitado, e como Deus age de maneira ilimitada. Ele sempre vai muito, infinita e eternamente mais além. Aleluia. Próximo, repita depois de mim: perfeição temporal versus perfeição eterna. Toda a criação tem uma perfeição temporal. Por quê? Porque antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Antes daquela data, marcada em Gênesis 1, 21, 1, Gênesis 1, 1, não existia criação nenhuma. Não existia nada. Não existia nada. Mas Deus já existia. E a palavra de Deus já existia na mente de Deus. E a palavra de Deus, que é Jesus, já existia no seio de Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai. A palavra já estava lá, desde toda a eternidade. Os elementos provisórios da criação, reino animal, vegetal, mineral, etc., todas as coisas visíveis, materiais, foram criadas por Deus com uma perfeição, mas uma perfeição temporal. Por quê? Além de só terem começado a existir a partir do princípio da criação, elas vão acabar até o fim. Tem data para acabar e deixar de existir até o fim da criação. Até o fim dos tempos, ou o fim do tempo, a consumação do século, os elementos provisórios vão desaparecer. Por isso a gente já pode ler no Apocalipse a profecia disso acontecendo. E o mar já não existia. As estrelas caíram do céu. As ilhas desapareceram. Os céus se enrolaram como uma folha de papiro. É quando todos esses elementos provisórios da criação, embora a gente olhe para eles e contemple a perfeição com que Deus criou, eles têm data de validade, eles vão sumir, eles vão desaparecer, porque é uma perfeição, mas é uma perfeição temporal. Embora anjos e homens vão existir para sempre, porque são elemento permanente da criação, tiveram início de existência. Não existem para desde toda a eternidade, existem desde que passaram a existir, desde que foram chamados à existência. Portanto, fazem parte, essa criação permanente faz parte dessa perfeição temporal. A palavra de Deus não tem uma perfeição temporal. A palavra de Deus tem perfeição eterna. Ela é eternamente perfeita. Essa palavra que Deus usou para chamar tudo à existência, e essa palavra que Deus usa para manter tudo na existência, é palavra eterna. Próximo contraste, repita depois de mim: existência dependente versus existência independente. Toda a criação existe porque Deus chamou a
existência. Tudo foi feito por Ele e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe depende de Deus para existir. Depende de Deus para existir, depende da palavra de Deus para existir. Nós existimos e dependemos de Deus para existir. Mas Deus tem existência independente, Ele não depende de ninguém para existir. A palavra de Deus tem existência independente, ela não depende de ninguém para existir. Ela é a palavra viva e eficaz em toda a eternidade. É o que existe de verdade desde toda a eternidade, é a palavra de Deus. Então, toda a criação tem uma existência dependente. Até para existirmos na eternidade, na casa do Pai, a nossa existência continuará sendo dependente de Deus. Por isso, quando Paulo pregou, ele disse: nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele que tudo existe, nele que tudo subsiste. Próximo contraste, diga: existência mutável versus existência imutável. Qual é a diferença entre as coisas que são mutáveis e o que é imutável? A diferença é que as coisas que são mutáveis, elas são mutáveis porque elas têm uma perfeição limitada. E aquilo que é imutável tem uma perfeição ilimitada, tem uma perfeição completa, não precisa mudar. Deus precisa melhorar para ser um Deus melhor? A palavra de Deus precisa mudar para ser uma palavra melhor? Não. Deus é imutável. Por isso diz a palavra, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus é imutável. Assim a sua verdade é imutável. Seus pensamentos são imutáveis. Sua palavra é imutável. Mas a criação vive mudando. A criação vive mudando. Geração vai, geração vem, as folhas mudam, a fauna e a flora mudam, tudo no universo sofre mutação, tá? Tudo no universo sofre mutação. Nós, desde que fomos concebidos, estamos mudando, vamos mudando até morrer. Estamos sempre em mutação, somos seres em mutação, temos uma existência mutável. Tá? Tem gente que fala assim: ah, a Bíblia está ultrapassada porque os tempos mudaram. Não, os tempos mudaram porque os tempos são mutáveis, mas a Bíblia é imutável, ela vale para todos os tempos. A palavra de Deus é imutável. Próximo slide, diga: existência instável versus existência estável. Existência instável versus existência estável. Aleluia. Como todas as coisas são mutáveis, então todas as coisas sofrem uma instabilidade.
Porque estabilidade é quando você para de mudar. Não precisa mais mudar, chegou numa posição estável que não precisa mais mudar. Enquanto precisa mudar, você está vivendo uma instabilidade. Toda a criação em mutação é uma criação sempre vivendo em instabilidade. Tem uma existência instável. Deus não. Deus é estável. Até a palavra estável vem do verbo estar. O verbo estar, assim como na língua inglesa, também nas línguas bíblicas, no hebraico do Antigo Testamento e no grego do Novo Testamento, o verbo estar é o mesmo verbo ser. O nome de Deus é eu sou, o nome de Deus é eu estou. Eu estou. Deus é um ser estável e a sua palavra é estável. É por isso que nós, mesmo sendo seres em constante mutação, em constante mudança, sofremos a instabilidade da mutação, a instabilidade das mudanças. Em meio a essas mudanças, nós podemos alcançar da parte de Deus estabilidade espiritual na sua palavra. Somos seres instáveis que nos alimentamos de estabilidade todos os dias quando nos alimentamos da palavra de Deus. Porque a estabilidade da palavra de Deus nos firma em Cristo, nos fortalece para entendermos a nossa necessidade de mudança todos os dias. Para suportarmos as mudanças necessárias em nossa vida. Amém? Próximo slide. Existência relativa versus existência absoluta. Toda a criação tem uma existência relativa aos tempos, relativa às circunstâncias, relativa às situações, relativa aos acontecimentos. Nós vivemos em meio à instabilidade do relativismo, na dependência do relativismo. Depende do que acontece, o nosso humor é de um jeito, depende do que acontece, a nossa mente nos leva a pensar algumas coisas, dependendo do que acontece, tudo é relativo. Deus não, Deus tem existência absoluta. Deus não é levado pelo relativismo, Ele é absoluto. E assim a sua palavra também é verdade absoluta. Ela não é relativa. Ela não é relativa aos tempos. Ela não é relativa a um tempo passado e não tem mais nenhuma relação com o tempo presente. Mentira. Ela tem relação com tudo, porque ela é absoluta para todo tempo, absoluta para toda situação. A palavra de Deus é absoluta, é verdade absoluta, tem existência absoluta. Próximo slide, diga: existência estática versus existência dinâmica. Eu gosto de explicar isso a partir da literatura. Você pega um texto, um livro qualquer, tá? Um livro qualquer, ou um texto qualquer, um parágrafo qualquer, né? E você pega e
Faz essa experiência. Pega uma frase, um parágrafo, uma frase de 3, 4, 5 linhas e vai lá nessa frase e tira dela todos os verbos. Tira todos os verbos, deixa só as outras coisas. Tira todos os verbos. Aí ficam lá os substantivos, ficam lá os adjetivos, ficam as preposições, ficam as conjunções, ficam os artigos, pode ficar até os advérbios. Tudo isso fica lá, mas você tira os verbos, não está dizendo nada. Não está dizendo nada, não está acontecendo nada, não está explicando nada, não tem nada ali. Está tudo parado, tudo estático. A palavra de Deus é chamada de verbo, porque é assim mesmo que chama palavra na língua hebraica. Palavra em hebraico é verbo, tá? Verbo. A palavra de Deus é chamada de verbo, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque o verbo dá dinamismo para esse texto. Os verbos é que dão dinamismo para o texto, tá? Sem o verbo, o texto é estático. Com os verbos, o texto fica dinâmico. Esse texto representa o universo todo. Toda a criação tem uma existência estática. O que dá dinamismo, o que dá movimento, o que dá vida para toda a criação é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem existência dinâmica. Por isso nele vivemos e nos movemos. Faça um movimento aí, ó. Faça um movimento aí. Ó, é Deus que está fazendo você fazer esse movimento aí. Se Deus quiser paralisar o seu braço, Ele paralisa e você não faz esse movimento aí. Eu já tive paralisação dos 2 braços. Agora eu estou curado, graças a Deus. Mas é Deus que dá movimento. Deus que dá movimento. É a palavra de Deus que tem dinamismo, tem essa dinâmica. Nós somos substantivos. Já viu que o seu nome é um substantivo? É um substantivo próprio, né? Não é um substantivo comum, cadeira, né? Mesa, lâmpada, né? Mas é um substantivo próprio, né? Um substantivo próprio, é um nome próprio. Substantivo é nome próprio, tá? Então o seu nome é um substantivo próprio. Mas o nome de Deus não é um substantivo, o nome de Deus é um verbo. O nome de Jesus não é um substantivo, o nome de Jesus, 2 verbos. O verbo ser e o verbo salvar. O nome de Deus é o verbo ser. O nome de Jesus, Yeshua, é o verbo ser e o verbo salvar. 2 verbos no nome de Jesus. Nossos nomes são substantivos. Substantivo é estático. O nome de Deus não é substantivo, é verbo, é dinâmico, é nome dinâmico. Ele quem dá vida. Falei esses dias aqui que foi o que Deus fez com Abraão e Sarai. Deus pegou 2 letras do nome dele, o nome. Abrão é um nome estático, Sarai é um nome estático. Nome de Deus, eu sou, é um nome dinâmico. Deus pegou 2 letras do nome dele e colocou uma no nome de Abrão, e virou Avraham ou Abraão,
E pegou uma e colocou no nome de Sara, e ficou Sara terminando com H. Esse H aí veio do nome de Deus, e aí eles puderam gerar vida, puderam gerar Isaac, porque antes eles estavam estáticos, não podiam gerar filhos, não podiam gerar vida. Quem é estático não gera vida. É o dinamismo da palavra de Deus que nos faz viver e gerar vida. Aleluia. A palavra de Deus tem existência dinâmica. Tudo sem a palavra não existe. É estático. Não pode fazer nada. Por isso Jesus, que é o verbo de Deus, Jesus, que é a palavra de Deus, ele disse: sem mim nada podeis o quê? Fazer. Vai substantivo, faz alguma coisa? Não, não dá. Sem o verbo não dá para fazer nada, porque fazer é um verbo. Ok? Próximo slide, diga: realidade visível versus realidade invisível. O pecado trouxe para a alma humana uma coisa que se chama ateísmo. Ateísmo não é apenas não crer em Deus. Não crer em Deus é incredulidade. Ateísmo é não ter Deus, mesmo que diga que crê nele. Ateísmo é não ter Deus. Em grego a palavra theos, 4 letras, né? T-E-O-S, theos. Se colocar um A antes, um alfa, vira atheos. Theos é Deus e atheos significa sem Deus. Ateísmo é sem Deus, gente sem Deus, pessoas sem Deus. Ateísmo quem tem ateísmo é todo aquele que não tem Deus, mesmo que diga que crê nele. Tem muita gente que diz que crê em Deus, mas não tem Deus. O diabo é um deles, o diabo crê em Deus. Os demônios creem, está lá em Tiago, mas não tem Deus, mas perderam Deus para sempre. O ateísmo, o pecado que gerou na humanidade o ateísmo, colocou dentro desses homens uma coisa muito perversa. Uma coisa muito perversa, né? Que durante muito tempo foi declarada aí todo domingo no programa de um tal Silvio Santos por aí, que dizia assim: eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. O ateísmo gerou no homem a fé no visível. A fé no visível. Ele só acredita se ele ver. Um dos apóstolos de Jesus caiu nessa tentação. Tomé faltou numa congregação. Olha o perigo de faltar na congregação, isso aqui. Tomé faltou na congregação um dia, aí os outros que estavam presentes na congregação falam assim: Tomé, você não veio na congregação? O que você está fazendo tão importante que você não estava na congregação? Jesus veio, falou conosco. Eu só acredito se eu ver. Eu só acredito se eu ver com os meus olhos, só acredito se eu tocar nele, se eu colocar o meu dedo nas feridas dele. Aí no outro dia estava lá Tomé estava na congregação e Jesus apareceu. Paz seja convosco. Aí Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: creste porque viste? Essa fé não vale de nada. Essa fé aí, creste porque viste, é fé ateísta. É fé falsa.
é fé humana, é fé natural, é fé que não salva. Creste porque viste? Benditos ou abençoados com salvação, os que não viram e creram. Os que não viram e creram. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele falou isso: nós que somos de Deus, nós não andamos baseado naquilo que vemos, mas andamos baseados naquilo que não vemos, porque as coisas que vemos são passageiras, as que não vemos são eternas. Quem é de Deus anda pela fé, como os que foram citados em Hebreus capítulo 11, que andaram como se estivessem vendo o invisível. Vendo o invisível. Toda a criação é composta de uma realidade visível, mas Deus é a realidade invisível. Deus não é o Deus visível, Deus é o Deus invisível. Por isso que Deus disse: não farás nenhuma imagem, porque imagem é coisa visível, e Ele é o Deus invisível. Não terás outros deuses diante de mim. Ele é o Deus invisível. Deuses que não existem, foi necessário fazer imagens deles para eles serem vistos, porque os homens acreditam no que veem. O Deus invisível não tem como fazer nenhuma imagem dele, porque ele é invisível. A palavra de Deus é uma realidade invisível. Não é porque ela está escrito aqui visivelmente que ela é visível, não. Ela está agindo em tudo e em todos de maneira invisível. É uma realidade, é a realidade invisível. Glória a Deus. Próximo slide. Realidade incompleta, realidade completa. Aleluia. Olha, um dos significados de ser perfeito é ser completo. Ser perfeito é ser completo. Completo. Isso acontece até na gramática. Por exemplo, verbos conjugados no tempo perfeito é verbos conjugados no tempo completo. Pretérito perfeito é uma ação completamente feita no passado. Completo. Perfeito é completo. Perfeito é completo. A criação de Deus é uma realidade maravilhosa, mas ela não é completa. Isso não é tudo que fazia parte do propósito de Deus. A criação é apenas um princípio de tudo que Deus tem como propósitos na nossa vida. A criação é só um princípio, ela não é tudo. O princípio não é algo completo, o princípio é algo incompleto. O princípio é algo incompleto. Você pode dizer que você é médico só porque você se matriculou numa faculdade de medicina? Não, você tem que estudar o curso completo. Tem que completar o curso para vir a ser médico. Só com a matrícula não dá. A criação é só a matrícula do que Deus tem para nos revelar como propósito, para completar em nossas vidas. Deus é completo.
Deus é pleno. A sua verdade é completa, é plena. A palavra de Deus é completa. Ela traz o propósito completo de Deus para nós contemplarmos, perscrutarmos, meditarmos, e vamos continuar fazendo isso na glória. A palavra de Deus é realidade completa. Aqui vivemos em realidades incompletas. Até o nosso amor é incompleto, porque a ninguém fiqueis devendo coisa alguma a não ser o amor, porque não tem como a gente completar isso. Você ama até certo ponto, além disso não dá para ir mais. Você sempre fica devendo o amor, porque não é completo. Mas na glória será completo. Agora até Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, a nossa visão espiritual é incompleta. Agora vemos como por espelho, confusamente. Mas então, lá na glória veremos face a face. O nosso conhecimento aqui é incompleto. Agora conhecemos em parte. Mas lá na glória conheceremos plenamente. Conhecimento completo. A palavra de Deus, ela já é completa, amém? É uma realidade completa, é a realidade completa. Último slide, diga sombra versus luz. As realidades visíveis, elas são apenas uma sombra em comparação com a realidade espiritual que é Deus e que é a sua palavra. A Bíblia diz em 1 João que, diga, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Diz aqui no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Deus é luz, a palavra de Deus é luz. Nós somos sombras. Toda a criação é sombra. É por isso que as pessoas que já viveram aí, fizeram parte da história, elas são chamadas de quê? Vultos. Vultos da história. São vultos da história. São sombras que passaram. Nós somos as sombrinhas que estão passando agora aqui. Quando você sai ali no sol, você vê sua sombra no chão. É isso que você é. Você é só uma sombra. Deus é que é a luz. Jesus é a luz. João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia. É baseado em tudo isso que nós refletimos nessa noite, nessa manhã, falando de sombra, né? Aqui tudo é noite. Então, que o salmista orou assim, toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento, ou seja, a tua palavra é... Oh, aleluia. É por isso, amados, que quem é de Deus ama a palavra e já não tem mais prazer em coisas limitadas. Isso é limitado. Isso é limitado. Eu quero perscrutar o que é ilimitado. Eu quero navegar no que é ilimitado. Os mares são limitados, os lugares são limitados, o universo é limitado, a palavra de Deus é ilimitada. Tem gente que fala assim, eu quero viajar para tal lugar, eu quero viajar para tal lugar. Só quer viajar para lugares limitados, eu quero viajar para onde é ilimitado. A palavra de Deus é ilimitada. Entra e se aprofunda e vai além, e quanto mais além você for,
mais além Deus quer te levar. É ilimitado, irmãos. É ilimitado. É eternidade. Quando Pedro entendeu isso, ele falou: Senhor, e agora? A quem iremos? Não tem nada, tudo é limitado. A quem iremos, aonde iremos, tudo é limitado. Só tu tens palavras de vida eterna. O Senhor é ilimitado. É nele que andamos, é a Ele que buscamos, é nele a nossa vida, nele vivemos. Ele é o nosso Deus, Ele é a palavra viva e eficaz, operando em nós santificação.